Recentemente, o dublador oficial do Goku aqui no Brasil, Wendell Bezerra, fez uma declaração falando sobre a audiência de Dragon Ball e como ela era estrondosa, inclusive aqui no Brasil, inclusive, segundo as fontes do Wendell, na época na revista Veja, tinha colocado Dragon Ball como o programa de maior audiência aqui do Brasil, inclusive superando telejornais e novelas. Era um negócio assustador. E bom, até me inspirando no Wendell, eu resolvi trazer os números de Dragon Ball em audiência. Não aqui no Brasil, porque eu não tenho essas fontes que ele tem, mas sim do Japão, porque nós temos aí disponível na internet. E bom, hoje nós vamos descobrir os episódios com maior e pior audiência da história de Dragon Ball. Será que você sabe, consegue adivinhar quais são? Deixa aqui nos comentários, mas claro, deixa aqui agora, porque for depois aí do vídeo, não vale, né, mano? Aí você já vai saber de tudo. Mas antes de começar, eu vou dar uma embasada aqui em algumas curiosidades que são interessantes para esse tema. Como, por exemplo, Dragon Ball, inicialmente, desde a sua série clássica até o GT, foi exibido às quarta-feiras, às 7 horas da noite na Fuji TV. Porém, a sua exibição mais recente, que é o Dragon Ball Super, ela era exibida aos domingos, só que às 9 horas da manhã. Tem todo um contexto, né, galera, para as exibições de Dragon Ball. Vale ressaltar que Dragon Ball ali no seu auge, que foi tão estrondoso como eu vinha dizendo, que ele durou 8 anos seguidamente sendo reproduzido na TV japonesa. Quase 10 anos sendo exibido diretamente. Muitos até colocam isso como um dos motivos do GT não ter dado certo, além, é claro, da qualidade do anime. Porque afinal os japoneses já vinham assistindo a mesma série há 8 anos. E até na saga do Majin Buu a série já vinha decaindo seus números de audiência. Inclusive a saga do Majin Buu tem a pior média de Dragon Ball Z em níveis de audiência. E a menor audiência da história de Dragon Ball é de Dragon Ball Super. Aquele especial do episódio 109 e 110 que foi exibido pela Toei pegou a pior audiência da história de Dragon Ball, com apenas 3,5% de audiência, lembrando, na TV, porque sim, claro que como eu citei, tem todo um contexto para essa toda a pegada de audiência de Dragon Ball que teve dos dias ali passados dos anos 90, 80 e 2000 até você pegar nos dias de hoje, como foi basicamente o que aconteceu em Dragon Ball Super, que pegou uma era aí digital. Então muitas coisas são muito mais facilitadas para as pessoas não assistirem na TV. Naquela época, obviamente que aquele episódio teve muito sucesso, esses números não querem dizer muita coisa. Lotou praças, as pessoas assistiam nos celulares, nas televisões, gravavam em VODs, com uma facilidade que as pessoas não tinham, inclusive antigamente, para fazer, né? Até tinha jeitos de fazer com fita cassete. Se for pegar as pessoas aí mais da época do clássico, possivelmente faziam isso no Z, no GT, para gravar os episódios, mas hoje em dia é muito fácil você ter acesso a qualquer episódio. Naquela época o Super fazia uso de todas essas facilidades da era moderna. Mas claro que não dá para deixar de lado a qualidade dos episódios do Dragon Ball Super, porque você vê ali que no início até o anime começa bem e tem uma decaída, porque viam que as animações não estavam com um nível muito bom, então você consegue ver isso. E também tem um contexto para esse episódio ter ido tão mal, porque Kamen Rider estava tendo muita audiência na época. E Dragon Ball Super foi completamente colocado lá para baixo, que na época estava estourado no Japão. Eu não sei se ainda está, mas na época estava. Mas ainda assim, né, infelizmente ficou esse título aí pro Dragon Ball Super de pior audiência da história de Dragon Ball. Continuando nossa lista, o episódio que vem superior a esse número é também um episódio de Dragon Ball Super, que infelizmente também fica na parte de baixo dessa tabela, com o episódio 47 tendo 8,4% de audiência. E sim, eu sei que esse nível de audiência é até consideravelmente bom para os níveis atuais, porque a TV atualmente tem muito menos audiência do que tinha antigamente. Então, na verdade, o nível de audiência desse episódio que eu estou te citando é muito bom. Tanto que esse episódio é o episódio com maior audiência de Dragon Ball Super em toda a série. O episódio SOS do Futuro, que trouxe o tão aguardado inimigo Goku Black, conseguiu desempenhar até muito bem. Se a gente for pegar as listas aí dos animes atuais, os níveis de audiência meio que mesclam aí por esses números, 8, 9, quando eles fazem muito sucesso. Então o Super, para a realidade atual, até que pegou uma boa audiência com esse episódio sim. Apesar da média em geral do anime não ter sido lá essas coisas. Subindo na nossa lista, nós temos o pior episódio de Dragon Ball GT, que ainda assim é melhor do que o melhor do Super, que é o episódio 21, Um Segredo Revelado, que o Goku vira um metal. Eu até esperava algum outro episódio que fosse o pior do GT em nível de audiência, porque tem episódios piores do que esse, mas muito piores do que esse. Por exemplo, aquele lá do Trunks que ele vira uma princesa, enfim.
mas eu consigo compreender totalmente, porque esse aqui já tá num dos piores indies, afinal ele é entre ali a saga da exploração universal e começando a saga do Baby. Até por isso eu não acho esse episódio tão ruim, porque ele começa a explorar essa parte da saga do Baby e começa a mostrar ali a luta do Goku versus o Ryuji, a parte do plano do Dr. Mil. Em especial esse episódio eu gosto bastante de mostrar lá, já começar um pouco a mostrar a obsessão do Baby pelo Trunks, porque afinal depois a gente acaba descobrindo que quem controlava o próprio Dr. Mil era o próprio Baby desde o início. E nesse episódio foi o pior nível de audiência, o 21, Goku, Trunks e Pan são encontrados no laboratório do Mil totalmente em formas de metal. E nesse momento o Dr. Mil ele não expressa nenhuma reação no momento nem que o Goku é tirado e descongelado, entre aspas, ali, pelo Gyu, e nem pela Pan. Mas você vê que ele demonstra alguma reação quando o Trunks é ameaçado ser retirado dele. Claro que ali o próprio Baby não tinha conhecimento que o Trunks era o filho do Vegeta, porém isso já seria um indicativo de que o problema de Baby mesmo era com a família de Trunks. Subindo um pouco mais nessa lista, nós chegamos no episódio 273 de Dragon Ball Z, que teve 12,1% de audiência, sendo um pior da fase Z da franquia. Esse episódio eu até entendo completamente também porque ele foi tão mal, porque é basicamente alívio cômico o episódio inteiro. O Majin Buu já começa o episódio dando risada igual um maluco, até ele entender que ele tava com algum probleminha. E aí a gente começa a ver toda aquela trama, basicamente, ali, de o Vegeta mostrando que é superior intelectualmente ao Goku. Ele começa a dar uma de professor no episódio, ensinando ao Goku que ele estava perto de ácidos do corpo do Majin Buu. Enfim, ele dá basicamente uma aula de biologia para o Goku, que é totalmente burro desde sempre. E essa é uma crítica até que alguns fazem ao Super, mas tem que pegar outras críticas, que tem muitos até pra criticar, mas essa daí o Goku é burro realmente desde sempre. Esse episódio então mostra isso por completo. Tem que assistir esse episódio pra você ver como o Goku é burro. Ele não sabe nada, o Vegeta começa a ensinar tudo pra ele. E é até interessante, né, porque o Vegeta ele, com certeza ele deve ter tido uma instrução muito alta. Afinal ele era o príncipe dos Saiyajins, então certamente ele teve uma instrução ali, já que ele tinha que seguir uma linhagem real, né? Subindo um pouco, mas subindo essa lista, nós chegamos no episódio 110 de Dragon Ball, que teve 13,7% de audiência. Esse episódio é o episódio em que Goku foi derrotado por Piccolo Daimao e chegou a ficar até mesmo por alguns minutos sem batimentos cardíacos. Inclusive, depois, mais à frente no Super, eles fizeram uma referência a esse episódio, clara, já naquela luta lá do Hit contra o Goku, em que acontece basicamente o mesmo e o Goku fica sem seus batimentos por alguns períodos. Fora isso, esse episódio é bem marcante em relação ao Mestre Kami, porque se você for pegar para ver esse episódio aleatoriamente e ver o Mestre Kami aqui, você acha que é outro personagem. Ele tá tão sério aqui que você, vê que ele tá irreconhecível como a gente conhece. Inclusive é interessante demais a cena que ele acaba nocauteando o Tenshinhan. Ele dá um baita discurso ali pra ele. Cara, ele fala assim, basicamente você não tem força pra derrotar esse cara, então não fique insistindo, só o Goku tem força pra derrotar esse cara aqui. E aí ele fica tão impaciente que ele joga tudo isso na cara do Tenshinhan direto. E aí joga também direto nele lá uma espécie de spray que faz ele desmaiar, pra ele não fazer a loucura de se matar ali tentando lutar contra o Piccolo Daimao. Agora, subindo bastante em audiência nessa lista, nós chegamos no melhor episódio nesse quesito do GT, que é o episódio 2, que chegou a 19,7% de audiência. Acredito que ele tenha se sobressaído em relação aos outros, porque essa era uma saga totalmente desconhecida ainda para o público, e o Goku havia acabado de retornar a ser uma criança. Enfim, acredito que o público japonês estivesse muito surpreso para os próximos acontecimentos e tivesse muito ligado mesmo para as próximas ações. Esse episódio em si, para mim, só serviu para mostrar duas coisas no GT. Que a diferença entre os Saiyajins puros para os Saiyajins híbridos são colossais. Porque, cara, pra mim essa cena aqui talvez tenha sido a melhor para exemplificar o quão diferente eles são. Enquanto o Vegeta e o Goku basicamente, se porram completamente para poder participar de uma batalha, de uma luta feroz, o Goten e o Trunks são literalmente empurrados para poderem ir para um lugar desconhecido, em que eles poderiam encontrar poderosos guerreiros desconhecidos, mas ainda assim eles começavam a inventar um monte de desculpa. O Trunks até mesmo falou da Corporação Cápsula, que ele odiava trabalhar para poder não ir. O Goten inventando um monte de coisa, namorada. Enfim, esse episódio serviu muito para mostrar isso e também a questão da Pan. Por que ela é tão chata no GT?
Pra mim o segredo disso tá nesse episódio, porque o Mr. Satan é aquele que mima a Pan no GT, e possivelmente mima ela para ela ter essa personalidade chata, porque enquanto todos os outros personagens achavam também ela chata no GT, dando um monte de sermão contra ela, falando das coisas que ela estava errada, o Mr. Satan não. Ele dava razão para a Pan enquanto ela falava que ela tinha que ser tratada como uma adulta, sendo que ela não é uma adulta. E o Mr. Satan não, falando, não, você realmente tem que ser tratado dessa forma, você é meu amor. E aí ele começava a dar um monte de coisa pra ela, sobremesa, e dá pra entender basicamente a partir desse episódio que é por isso que ela é assim. Agora, subindo bastante de audiência nessa lista, nós chegamos no melhor episódio em termos de audiência do Z, que é o episódio 218, com 27,5% de audiência. Esse episódio, pra minha alegria, é o episódio que mostra que o Gohan é o grande Saiyaman. E mano, esse começo de saga do grande Saiyaman realmente prende muito. Aquela trama lá dos Kaioshins, ela prende muito você, porque naquela época eles eram totalmente desconhecidos, então eram seres que a gente ficava olhando, assim como os personagens, com outro olhar. Afinal de contas, da onde eles são, mano? Da onde são esses caras? E o Piccolo, apesar de demonstrar que sabia da onde eles eram, também não falava propriamente. Mas enfim, esse episódio até que é legal, eu até entendo na qualidade também porque que ele foi tão bom em níveis de audiência, porque o Mr. Satan é até interessante ter sido mostrado aqui nesse episódio, porque ele é mostrado lutando contra esse Popovich em sua forma base, antes dele ser possuído pelo Babidi. E nós vemos nesse episódio de uma forma bem peculiar que o Mr. Satan, em relação aos Guerreiros da Terra, ele até tem um nível muito bom. Tanto que ele destrói basicamente o Popovich nessa luta, na época num torneio antigo. Fora isso, como eu citei, eu gosto muito da trama dos Kaioshins, e em especial a forma como o Piccolo lidou com ela, porque no momento em que o Kibito pede para o Gohan se transformar e demonstrar o seu poder, o Gohan não fica muito seguro de fazer aquilo. E para mim, esse momento em que o Piccolo assegura para o Gohan que ele podia confiar nele e seguir os seus passos, é muito interessante porque ele confirma o Piccolo como um personagem diferente dos demais que tem um conhecimento além do comum, afinal ele tem essa união com Kami-sama, então ele entender tudo aquilo que estava acontecendo de certa forma era muito bom ser demonstrado. E esse episódio foi muito bem em fazer isso. E agora vamos para o top 1 dessa lista. O episódio que estourou completamente todos os níveis de audiência. E ao contrário do que muitos deveriam achar, não tem nada de Saga Cell aqui, não tem nada de Saga Buu, Saga dos Saiyajins. A Saga Cell, inclusive, ela tem uma melhor média de audiência de Dragon Ball, mas ela não tem o melhor episódio em nível de audiência. Porque sim, o Dragon Ball clássico, em níveis de audiência, é insuperável. Ele tem a melhor média e o melhor episódio nesse sentido, que é o episódio 47, com 29,5% de audiência. Goku e Bulma estavam em busca mais uma vez das esferas, porém dessa vez elas estavam escondidas debaixo das profundezas do mar. É até interessante ver nesse episódio o Goku tentando encontrá-las e não conseguindo, porque afinal de contas, nesse sentido ele tem os mesmos limites, né, de um ser humano, entre aspas, porque não tem jeito, né, pro Saiyajin também falta oxigênio debaixo d'água, e aí ele tem que voltar, né, pra superfície, ele volta pra nuvem voadora e eles vão até a casa do Mestre Kami, que tinha um submarino, só que esse submarino tava com a Lante e o Kuririn que haviam viajado, né, para uma outra região, porque além de ser um submarino, ele também era um avião, e eles estavam usando nesse momento. Só que o Mestre Kami não ia ceder seu submarino assim, né? Aqui você pode ver a verdadeira essência do Mestre Kami, né? O velho propõe uma troca. Ele só cederia o seu submarino se Bulma desse para ele, no caso, o relógio dela de encolhimento. Não entendo outra coisa. Mas ele queria usar isso para outra coisa sim. E aí no momento que eles fazem a troca, eles têm que esperar o Kuririn e a Lante, que estava dando lá suas maluquices e seus acessos de loucura, chegarem. E bom, eles demoraram para caramba para chegar, e o velho se aproveitou e fez um plano, que foi um plano filha de um... Ele tentou basicamente usar do tempo de espera da Bulma para fazer com que ela bebesse o maior nível de água possível. E aí ele foi dando drinks, ele foi dando água, ele foi dando, sei lá, bebida, caipirinha, tudo que pudesse se for de líquido. Por quê? Porque ele queria aproveitar o momento que ela fosse no banheiro para se encolher e conseguir ver a nação da Bulma. Porém, ele não contava que no momento em que estivesse próximo do vaso,
ele fosse derrubado por ela propriamente e sendo igual fezes enviado pro esgoto. Tá aí, ó, a moral da história que o titio Akira me contou há uns anos atrás em uma entrevista aí que eu soube, só eu soube, tinha acesso exclusivo à lição de moral que ele teve a ideia de dar nesse episódio, que é a seguinte: se você ficar igual o Mestre Kami, vendo essas coisinhas aí, você vai acabar no esgoto. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pois é, foi isso que aconteceu com o Mestre Kami aqui. Enfim, o que vocês acharam desses números de audiência? Vocês acham que eles realmente refletem alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, porque eu sinceramente acho que não muito. Na verdade, com a qualidade dos episódios, elas não são muito refletidas nesse tipo de coisa. Afinal de contas, eles envolvem muito a questão de disputa ali entre canais, e entre programas que estão indo bem ou não, e que acabam influenciando na audiência ou não. Então, não sei muito bem se eles influenciam tanto nas métricas aí de qualidade, assim dizendo. Mas ainda assim, eu acho que eles refletem alguma coisa, porque afinal, como a gente pode ver, quando os números são muito bons, eles demonstram que as sagas são muito boas, então o público está preso nos episódios, como aconteceu por 8 anos aí em Dragon Ball. Eu vou terminando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Quem sabe num próximo vídeo eu não possa estar trazendo as melhores bilheterias de Dragon Ball nos filmes. Então se inscreva nesse canal se você não for inscrito e ative o sino para receber os próximos vídeos. Valeu!